Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Vou gravar um vlogzinho hoje do meu dia, tá? Na verdade, tô começando esse vlog já bem tarde. Vou adiantar um almoço aqui, que daqui a pouco tem que buscar Diogo na escola. Vou dar um jeitinho aqui na casa também, tá? Ela já tá, assim, meio caminho andado, que eu arrumei ontem. E aí vou só passar um pano aqui, varrer e passar pano e preparar um almoço. Gente, vai ser um almoço bem simples, bem rapidinho. Vou gravar tudo pra vocês aí. E espero muito que vocês gostem. Pra você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve pra me ajudar. Deixa aí seu like, deixa um comentário também. Vou deixar passando no meu Instagram aí pra vocês me acompanharem lá, tá? Porque lá também a gente acaba postando umas coisas, né, durante o nosso dia. E aí vou gravar hoje tudo pra vocês, tudo que eu vou fazer. Tem uma roupinha ali no tanque que eu preciso encher o tanque pra bater, né? Que é a capa do sofá, um paninho, alguns panos de prato. Preciso organizar a casa e essas coisas, né? E aí vou gravar tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem. Então é isso, bora lá. Gente, eu vou pôr aqui uma linguicinha de churrasco pra fermentar, pra poder botar na airfryer. Aí eu esqueço que o negócio arrebentou. E aí tem ali, que eu fiz ontem, um molho de salsicha. Só que eu não quero mostrar salsicha, porque a salsicha não é muito boa. E aí eu vou... Deixa eu botar esse negócio aqui, ó. E aí eu vou fazer ela na airfryer. Fica muito gostosinha, né? E aí vou ver o que eu faço de acompanhamento. Se eu vou fazer arroz... Deixa eu virar vocês pra cá. Se eu vou fazer arroz ou arroz e macarrão. Eu acho que tem feijão aqui. Tem um pouquinho. Feijão só leocano. Aí eu vou fazer um pouquinho de arroz. E... eu vou ter que botar esse aqui num pote. Vou ter que botar o negócio no pote. O molho na salsicha. Porque... Por conta da panela, né? Que eu sou triste de panela. E aí eu vou ver aqui. Eu acho que meus potes estão lá no meu sogro, cara. Isso aqui agora eu vou congelar, que aí se algum outro momento a gente quiser comer, vamos supor no sábado à noite, se a gente não for fazer hambúrguer, aí eu misturo com a outra, jogo mais uns temperos e esquento pra gente comer.